Querendo promover um retrocesso na sociedade, o povo brasileiro poderá cometer um equívoco muito grande nas eleições de 89. O Collor era uma figura que vinha, primeiro, de um estado pequeno, vinha de Alagoas. Segundo, não tinha nenhuma máquina partidária que o apoiasse. Em terceiro lugar, ele usava o marketing e usava certos temas de moralização com muita eficácia. Foi o caso da campanha contra os marajás, que iludiu muita gente, porque ele se apresentava como alguém que ia combater os altos vencimentos de um determinado setor do funcionalismo. Eu confio no Brasil. Eu confio no futuro que está reservado à nossa pátria. Com trabalho, com experiência administrativa como eu tenho, com coragem, com determinação política e no exercício da autoridade de presidente da República, nós haveremos, com a ajuda de todos aqueles que desejarem se incorporar nesse processo, de construir um Brasil novo, de construir um Brasil melhor, de construir um Brasil de que se orgulhem todos os seus filhos. Boa noite, minha gente. Esse foi um embate muito renhido e, como nós sabemos, o Collor acabou se elegendo presidente da República. A posse, em 15 de março de 1990, foi um luxo, reunindo representantes de várias partes do mundo e enchendo de esperanças os corações de milhões de brasileiros. Aos escravizados, aos descalços, àqueles que querem justiça social no país para poder viver politicamente. Todo mundo dizia que ele vai fazer alguma coisa com a economia, porque havia um desarranjo geral, a inflação estava num nível absolutamente insuportável, era preciso fazer alguma coisa. E Collor dizia, eu tenho uma bala só do combate à inflação. E o que ele tentou no plano econômico, hoje nós sabemos, foi uma medida de uma ousadia imensa, que foi o sequestro, ou se quiserem, para ser mais benévolo, o congelamento dos depósitos bancários, na prática, não é? E, inclusive, abrangendo poupança, outras formas de rendimento, etc. O plano Collor provocou um choque, vamos dizer assim, na população. Houve realmente uma queda pronunciada da inflação, mas essa espécie de plano milagroso, ao longo do tempo, foi se revelando muito menos milagroso e conduzindo o país às dificuldades econômicas. Primeiro, uma recessão. A recessão poderia até levar a um reequilíbrio, mas não houve sequer tempo do reequilíbrio, porque o Collor foi tomado por uma onda de críticas no plano político que acabou levando ao impeachment. Na verdade, o governo Collor combinou medidas modernizadoras com um imenso grau de corrupção. O escândalo da corrupção gerou um movimento formado principalmente por jovens de classe média, exigindo o impeachment do presidente, afinal aprovado pelo Congresso. A lição que nós tiramos do impeachment é uma imensa lição. É uma coisa extremamente positiva e que nos leva a um otimismo razoável sobre a vida política brasileira, que tem muita coisa ruim, muita coisa negativa, mas que também tem muita coisa positiva. Por quê? Porque o impeachment foi um episódio, pela via legal, de substituição de um presidente da República, sem golpe militar, sem manobra palaciana, quer dizer, alguma coisa excepcional no quadro da América Latina. Foi um momento de um passo a mais na maturação da democracia brasileira.
Iniciamos esse trabalho citando que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Getúlio Vargas também, em um certo momento, disse: quase sempre é fácil encontrar a verdade. Difícil é, uma vez encontrada, não fugir dela. Espero que a nação não fuja dessas verdades. Muito obrigado. No plano mundial, um dos acontecimentos mais importantes e que se reflete em todos os países, portanto no Brasil também, foi a crise da União Soviética e o fim da União Soviética. O fim, simbolicamente, foi representado pela queda do Muro de Berlim. Com o fim da União Soviética, a crise na Rússia, o que nós tivemos foi o fim da Guerra Fria, que dividia o mundo em dois campos, alterou muito as relações políticas no mundo, e o início de um processo que nós podemos chamar de plena hegemonia americana. A globalização é uma interpenetração, digamos assim, econômica e financeira que se dá em todo o mundo, não de uma forma igual, porque existe um centro hegemônico da globalização, que são os Estados Unidos. Mas eu diria que a globalização tem possibilidades positivas. O intercâmbio comercial, cultural entre as nações é em si mesmo um fator desejável, e tem riscos reais, porque a globalização, se não houver medidas no sentido de limitá-la ou de alguma forma regulamentá-la, a globalização tende a acentuar desigualdade entre países ricos e países pobres. São as surpresas, os paradoxos da vida política que levaram Itamar Franco ao poder, como tinham levado Sarney ao poder. Nesse caso não havia a morte de um presidente, mas havia o impeachment de um presidente que era o Collor. Itamar era uma figura que vinha dos quadros do velho MDB, dos quadros da oposição, e que encontrara uma chance de subir na política, mais como candidato a vice do Fernando Collor. Compromisso do Presidente da República. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Itamar fez basicamente um governo de transição. Ele completou o período Collor. E eu creio que a coisa mais importante que ocorreu no governo Itamar foi a implantação da URV, da Unidade Real de Valor, um passo absolutamente necessário para a implantação do Plano Real. A moeda é o mais concreto dos atos de confiança das nações em si mesmas. Por isso, todos os processos inflacionários da história se relacionam com as crises políticas e com as crises morais. Com o real, o dinheiro que está no bolso do trabalhador vai manter o seu valor. Muito obrigado. Essa medida, a escolha de Fernando Henrique Cardoso para o Ministério da Fazenda, eu acho que